Comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês de novo. O que aconteceu hoje na Câmara, que eu vi um fogo amigo hoje lá na esquerda, vereador Rômulo Ornella do PT, criticando o senhor que é do PSOL, o que houve? Eu não entendo. O vereador Rômulo, ele tem feito uma denúncia que ele tem razão, que é a concordância, que é um aterro que está acontecendo lá na região do Pimentas, no extremo, né, já na divisa, Vila Níger, Jardim Guaraci, aquele pedaço, onde foi autorizado, a prefeitura autorizou um particular fazer um aterro numa área, onde ele está elevando a área dele de forma considerável, numa região que já é de muitos alagamentos no período de chuva. Então o que vai acontecer? Antes a água que se concentrava naquele perímetro ali, com esse elevado ela vai mais rápido para as casas, para as vias, e o resultado já se viu aí nessas chuvas agora. E o vereador tem feito essa denúncia, eu tenho acompanhado, combinei com ele que ele me mandasse um requerimento as informações de um requerimento que ele pediu para a gente iniciar na reunião da Comissão de Meio Ambiente os procedimentos. A Comissão do Meio Ambiente se reúne na quarta que vem e, estranhamente, hoje ele foi para a tribuna para dizer que ninguém faz nada, ninguém fez nada. Inclusive a Comissão de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Edmilson e tal. E eu achei estranho, falei, eu acho que o vereador está precisando gravar algum vídeo para pôr na rede social xingando alguém. E aí me escolheu, mas eu disse a ele, respondi a ele que ele tem que fazer oposição ao prefeito Guti. Eu não sou o prefeito da cidade, sou de oposição, assim como ele, e acho que ele destemperou hoje, na minha opinião, estava destemperado. Mas normal, meu amigo, gosto do vereador Rômulo, mas hoje eu tive que dar uma resposta para ele, também agora, dura, né? A prefeitura autorizou? Autorizado, tem. É um absurdo, Aliás... que me lembra esse aterro da Clabin aqui, lembra? Isso. A prefeitura tem autorizado cada obra que você fala. Não é possível que tenha autorizado. Meio ambiente? Meio ambiente, SDU. Eu consigo entender por quê. Consigo imaginar por quê. Esse caso é um caso típico que você já tem uma ocorrência de alagamentos. Você já tem uma dificuldade daquela população. Uma área grande, que não é uma área pequena, você despeja lá centenas de caminhões para elevar a área, é inevitável. Essa chuva vai atingir de forma mais drástica ainda essa população. Né? Agora, em defesa do vereador Rômulo, ele falou do MP. O MP não se manifesta? Na verdade, não tem uma manifestação, não tem uma ação no MP. O próprio vereador Rômulo me disse que ele estava preparando, o advogado da equipe dele estava preparando uma entrada de uma ação junto ao MP. Mas não tinha ainda, então não dá para cobrar uma manifestação do MP porque ele não foi provocado. E a Comissão de Meio Ambiente não pode tomar? Comissão de Meio Ambiente pode, é aquilo que eu disse. Eu combinei com ele, ele me passou as respostas dos requerimentos, são muito evasivas. Com base nisso, nós vamos tomar as providências na medida que eu acho que é caso, vou analisar, mas eu acho que é caso de solicitar à Prefeitura a imediata paralisação das obras, cancelamento dessa licença de movimentação de terra lá. Que autorizou a SDU ou Meio Ambiente? Ou a SAR? Eu não tenho, mas eu acho que é SDU. Eu tenho a impressão que é SDU. Bruno Gersósio. Bom, o secretário de Meio Ambiente é vereador, né? Tiago Surfista. Ele pode ser convidado também, aí na Câmara, né? Também, para poder falar sobre isso. Mas eu vejo ali que é grave. A situação é muito grave porque nós estamos falando só da movimentação de terra. A hora que edificar, porque a ideia me parece ali, o empreendedor ele quer edificar moradias, prédios. Eu recebi uma informação depois, vereador, que é uma movimentação de cerca de 40 caminhões por dia ali. São vários caminhões. O volume é grande. Não é um aterrinho. Não, o volume é grande. É uma coisa profissional. E vai impactar ali de forma definitiva aquela região, prejudicando essas casas que vão ficar numa cota abaixo dessa área, desse terreno, não tenha dúvida. E fora, Pedro, é o que eu digo, tem algumas autorizações que a Prefeitura tem feito que não tem justificativa técnica absolutamente nenhuma. Técnica, né? Técnica não tem. Não tem. Vereador, nós tivemos 2 manifestações lá, o pessoal do SATA, né? Comunidade do SATA. Sim. E Morro do Amor. Morro do Amor. São reintegrações de posse? Não, na verdade, a comunidade do SATA é uma ação da Prefeitura, área pública, e das pessoas que estavam lá, a Prefeitura reintegrou. Área pública. Área pública. Tá. A comunidade do Morro do Amor é diferente, é uma área privada de um grupo chamado Casa Paulista, que é Armarinhos Casa Paulista, alguma coisa do tipo, que é proprietário de toda aquela área há muito tempo. Devem muito de imposto, e num determinado momento eles tentaram um acordo
com a prefeitura para poder negociar essa questão do imposto, repassar para quem... Não, repassar para quem assumisse a área, os moradores que assumissem a área. Não prosperou e gerou todo esse problema. Hoje nós temos aí uma outra ação que aí é Ministério Público pedindo para que a prefeitura retire as pessoas ao ver ali da análise do Ministério Público, é uma área de risco. É muito questionável, porque essa área particular é uma área particular risco. E de risco. Mas muito questionável essa medida agora, Pedro, porque é uma área extremamente consolidada. Não dá para considerar, eu conheço lá bem, andei muitas vezes por ali. É óbvio, é algo que não tem acesso por ruas, mas eu já vi situações muito piores aí. Agora, seu colega vereador, Lauri Rocha, falou do Morro do Piolho, ali no Jardim Presidente Dutra. Morro do Piolho, área pública, com um pedido de intervenção, pedido do Ministério Público que a Prefeitura retire as pessoas, também por ser considerado uma área de risco. Só que, curiosamente, hoje a gente estava comentando, tanto eu como o vereador Lauri, que a Prefeitura tem feito melhoramentos lá, iluminação, pavimentação, acessos. Depende, para ganhar voto é interessante. É aquela história, na época de campanha... Eu conheço bem o Morro do Piolho. Está na região onde você... É uma área perigosa, hein? Sim. Perigosa no sentido do córrego lá, que eu já vi gente morrendo ali. Lá na parte do córrego. Ali na verdade, tem que se ter uma atenção, porque o que a Prefeitura tem feito hoje? Não tem nenhum plano, Pedro. Esse é o problema. O problema é, tudo bem, tem que tirar as pessoas, mas qual que é o plano? Tira as pessoas, leva para onde? Para lugar nenhum. Aliás, o seu colega Leandro Dourado falou muito bem, né? Acho que o último plano habitacional veio do governo Almeida. Exatamente. Então, hoje mesmo, quem foi da base que citou lá, não sei qual vereador, um vereador da base falou, olha, últimos apartamentos que foram entregues aqui de política habitacional foi no ano de 2018. Só que em 2018 esses apartamentos foram obras do governo anterior, do governo Almeida, do governo do PT. Então, ou seja, não existe nenhuma política de investimento. Pode ver, não tem. Se você perguntar o que a prefeitura apresenta de solução para essa área, absolutamente nada. Absolutamente nada. E nós temos diversas áreas da prefeitura que poderiam ser utilizadas para o assentamento de pessoas, áreas grandes, e que a prefeitura não faz absolutamente nada, né? Acaba deixando a área vazia. Eu não lembro, acho que foi o Leandro Dourado que falou também sobre áreas públicas, né? Que estão na mão de entidade. Eu vou lembrar aqui o Ciesp de Guarulhos. O Ciesp de Guarulhos tem área pública. Lembrei do saudoso Albertão, o Rotary, que ele reclamava ali. Exatamente. Né? Uma área nobre. Nobre, né? Uma região nobre. Então, ou seja, na verdade, essas áreas que são áreas de grande extensão, mas são áreas consideráveis, são tão pequenas que possam ser estratégicas, que possam ser consideradas. E o grande problema, Pedro, é que foi uma fase de concessão de áreas, vai concedendo. Muitas entidades sequer têm diretoria hoje. Muitas. Nem uso. Não tem utilidade nenhuma, não tem nenhuma prestação de serviços ali para a comunidade, para a sociedade. Então elas deveriam ter um pente fino para poder avaliar quem deve ficar e quem não deve. E uma outra situação, Pedro, que os instrumentos do Estatuto das Cidades, eles não são usados na cidade de Guarulhos. A gestão deveria verificar esses grandes devedores que estão em grandes áreas, a prefeitura deveria aplicar a lei. Que é notificar, que é determinar a construção ou ocupação. Se não ocupar, é a desapropriação aí como forma de sanção para fins de habitação. Isso é possível, pagando inclusive com título da dívida pública, mas a gente vê que há uma conivência com essas grandes áreas, esses grandes proprietários, e a prefeitura não faz absolutamente nada. Aquele impasse na Secretaria de Fazenda continua, vereador? Continua. Eu vi alguns cadastradores hoje. Isso, hoje eles estiveram lá e eu fiz uma fala, solicitei dessa vez aos vereadores, em especial ao vereador Geraldo Celestino, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento, porque é uma questão orçamentária, para que eles convoquem o secretário Ibrahim, porque na verdade as pessoas foram afastadas, não tem nada contra as pessoas, não tem o processo que diz, eu estou afastando você das suas funções porque você fez isso. Não, eu não falo para você, não falo para o seu advogado, eu não falo para o vereador. É kafkiano, né? Então, ou seja, é um absurdo. A pessoa não sabe
do que está sendo acusada. Você é culpado até a gente provar que é inocente. Então, ou seja, é uma situação de exceção que está acontecendo na Secretaria da Fazenda. O secretário está tocando aquilo com mão de ferro, do ponto de vista de desrespeitar qualquer direito dos trabalhadores, direito de acesso a advogado, que é direito de advogado acessar os processos, direito de vereador. É um absurdo total, até porque as pessoas foram expostas. Publicou-se o nome no Diário Oficial e fora aquelas pessoas que a gente defendia o afastamento, que eu acho que tem indícios e precisaria apurar de condutas irregulares na Secretaria da Fazenda, foram afastados, mas foram afastados juntos com pessoas que não têm nada a ver com isso. Nem no setor onde as coisas estavam acontecendo, as pessoas tinham cargo, tinham responsabilidade. Simplesmente se afastou todo mundo. Na minha opinião, para se ter uma espécie de vingança, segundo, para contratar emergencialmente aí um instituto por 2.400.000. Não há prazo, não, para isso? Para esse afastamento? Não, tem um prazo, mas é assim, Pedro, além dessa questão de ter um prazo, o que está se cogitando nos bastidores é que o secretário está chamando profissionais de outras carreiras para poder ir para lá, para fazer o trabalho dos cadastradores e de outros profissionais lá. Pode isso? Na minha opinião, não pode. Segundo, não é simples fazer, é um trabalho técnico. As pessoas estão lá há mais de 20, 30 anos, elas sabem fazer como fazer. As pessoas precisam ser recolocadas no serviço, as pessoas precisam ser respeitadas e mais do que isso, né? O secretário precisa vir a público. Por isso que eu pedi ao Geraldo Celestino, ao vereador Geraldo Celestino, presidente da comissão, que convoque o secretário para dar explicações lá. Ele precisa nos explicar por que está paralisada a arrecadação. Eu vou dar um dado aqui que eu já dei da outras vezes, e teve gente que falou, não, mas Edmilson, eu acho que existe aí um exagero. Você comparou com Campinas? Com Campinas. Alguém me questionou, falou, não, mas não é isso. A comparação com Campinas, eu fiz aqui na proporção da arrecadação de Campinas ser da ordem de R$1 bilhão, enquanto a gente aqui estaria arrecadando 600. Na verdade, a gente arrecada 400 e Campinas está arrecadando 1 bilhão e 200. Pô, 3 vezes mais. Então a diferença é muito grande. Cidades são muito parecidas mesmo. Não tem nada, ou petróleo, alguma coisa que justifique. A diferença é gritante. Oi? A diferença é gritante. A diferença é muito grande. Ou seja, a política fiscal da prefeitura é uma política amadora, é uma política de não atualização de absolutamente nada, enquanto isso grandes devedores vão deixando de pagar. Então esses números... Talvez seja até conivente ou conveniente. Porque vai deixando, não se cobra, deixa a coisa rolar. Então, ou seja, quando a gente compara com cidades como Campinas, aí na proporção com cidades como Osasco, para não pegar cidades que possa ter algum outro elemento atrativo, estou comparando com essas. É absurdo. Então o secretário precisa nos esclarecer o seguinte, a arrecadação... também o estudo que a gente fez, só uma coisa, a arrecadação, Pedro, na pandemia, ela caiu, todos os municípios diminuíram, mas a proporção da diminuição de Guarulhos é maior do que nos outros municípios. A retomada dos outros municípios é mais rápida do que Guarulhos. Então, ou seja, se estava arrecadando durante a pandemia 100, caiu para 70, os outros municípios já estão no patamar de 100 acima de 100. Eles já recuperaram e já estão crescendo. Guarulhos, na verdade, na mesma proporção de 100, Guarulhos caiu para os mesmos 70 e hoje encontra-se em 80, para dar um comparativo mais didático aqui. É uma verdadeira absurda. Então não tem política de arrecadação. Eu tenho uma reunião... acho que amanhã ou depois, que eu vou tratar disso, para te dar uma ideia. Eu tenho uma lei que você não exige, uma lei, não é um projeto, uma lei já aprovada que você não exija que a pessoa que for regularizar um comércio, que ela tenha o IPTU do imóvel. Por que isso? Nós temos grandes áreas irregulares que precisam de regularização, logo não tem IPTU. Por que não está regularizado? Porque a prefeitura precisa fazer o papel de regularização, não regularizou. Esse comerciante, ele não consegue lançar imposto, ele não consegue se cadastrar. A prefeitura não permite. Vou te citar um exemplo. Jamil Zarif, no trecho do Jardim Marilena. Todos aqueles comércios. Eles querem se regularizar, eles querem pagar imposto, eles querem recolher certinho, mas não o fazem porque a prefeitura não, só se tiver IPTU. O bairro dentro
Do Marilena, a mesma coisa. Nós temos um supermercado Fonte Nova, que é uma rede grande, nós temos farmácia, nós temos açougue, nós temos papelaria, nós temos bares, adega, tem tudo lá dentro, mas ninguém consegue. Às vezes o cara quer andar certo. Não tem arrecadação. O que nos leva a crer que ele não se quer arrecadar. E aquelas pessoas têm condição e podem pagar o comerciante que eu estou dizendo. E como é que o supermercado emite nota fiscal? Pois é. Esquisito, hein? E fora, na verdade, aí tem gente que fala, mas é assim mesmo, a lei federal não permite, não é verdade. A cidade de São Paulo, se você vai fazer esse empreendimento, se você vai registrar, regulamentar um comércio, tem 3 itens. IPTU, você põe o X de IPTU, você fornece a inscrição que está lá no IPTU. INCRA, que não é IPTU, você fornece a inscrição que está no INCRA. Ou loteamento não regularizado. Além disso, né, vereador, essa questão física já era. Hoje em dia o comércio é online, virtual, sim, né? Sim. Nada me impede de eu ter uma empresa na internet, sim, não precisa ter um endereço. Não, mas esse que é o comércio de bairro, sim. Ele poderia estar arrecadando, sim. Isso sem falar do IPTU, por exemplo, Christian Alice, por exemplo, que eu cito sempre. Christian Alice tem um bairro desenvolvido com a escola, com a Escola Técnica Federal lá, com toda a estrutura possível ali, perto de tudo. Uma boa parte do Christian Alice, ou a maior parte, 90%, não tem lançamento de IPTU, porque é loteamento não regularizado. Tem tudo lá, mas não está regularizado. As pessoas querem pagar. Eu já insisti várias vezes com os governos, não só com esse, mas com os outros, de que a gente fizesse um processo de autodeclaração do IPTU. Então, ou seja, vai lá, a média e diz, olha, eu estou autodeclarando. Isso não garante propriedade da pessoa, mas a pessoa quer pagar. Então deixa que ela pague, ela faz uma autodeclaração. Mas enfim, me parece que o governo, o forte deles não é esse. Me parece tão preocupado com outras coisas mais interessantes. Vereador, só para finalizar, eu quero a sua opinião. A produção está no ponto, o vídeo aí? Vamos falar um pouquinho de segurança, vereador? Eu passei hoje de novo aí na 2ª companhia da PM, Vila Galvão. E eu fico impressionado todo dia essa quantidade de viaturas paradas. Aí eu me pergunto, para que adianta o governo de São Paulo mandar viatura para Guarulhos? Para quê? Para ficar estacionada? Exatamente. Eu não entendo isso. O senhor consegue imaginar um motivo, uma explicação? Na verdade, Pedro, nós temos já um número muito abaixo do efetivo que seria recomendável pelos organismos de segurança pública. Então, hoje a gente deve ter um efetivo da Polícia Militar de 700, 700 homens. Só? Menor que a GCM, posso estar enganado, talvez 100 a mais, 100 a menos, mas não chega mais que isso. Onde aqui o recomendável seria a gente ter pelo menos 2.000, um efetivo de 2.000 homens. Agora fiquei surpreso, não sabia que a PM era tão baixa. Não, é baixo. Então o que acontece? Você tem muitas vezes a viatura que vem... Não tem uma PM. Mas não tem quem colocar no carro para poder fazer o patrulhamento. Produção, deixa o vídeo de novo, só para ter uma noção. Eu acho que tem mais de 20 carros, viaturas paradas. Por cima? Olha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, com uma lá 13. Visualmente 13, 15 viaturas aí paradas. 15 não mesmo. Então o que acontece, Pedro? Na verdade tem isso e a falta também de ter uma lógica, né, de segurança pública. De logística. Alguém me explica, que adianta o governo de São Paulo mandar viatura para Guarulhos para ficar estacionada? Eu não entendo. É a mesma coisa, Pedro. Obrigado, professor. Tem aquela que você também já avisou, já falou aqui, a rua que desce ali na antiga Silvio Barbosa. Tiraram. Tiraram? Tiraram. Não sabia. O capitão ficou bravo, mas acabou tirando. Ali não é o melhor lugar para ter aquele equipamento. O pior lugar, porque mesmo se você precisa sair com velocidade com uma viatura, você está num lugar ruim, porque aquilo vive travado. Uma ideia para o presidente esse ano, em vez de pôr a GCM, põe a PM lá na Câmara, pronto, põe aquela companhia lá. E eu vou te dar um outro dado aqui que eu fiz um requerimento, não entrou hoje, mas tocando no assunto, agora me lembrei. Aquele equipamento, aquela base que tinha na Praça Kennedy, no centro, está abandonado há quase um ano. A Polícia Militar saiu de lá e está abandonado. Porque a PM falou que a GCM está do lado da Getúlio Vargas. Entendeu? Mas é um absurdo. Eles não atravessam a praça. Entendeu? É como se fosse... Aliás, vereador, lembrei que as motos sumiram da GCM. Não, elas devem estar guardadas para o lado de dentro, onde você não consegue ver. Estão guardadas. Para que moto guardada, gente? Literal, quando eu fui lá, isso. O prédio da antiga Câmara Municipal serve para guardar motos. É isso. Patético, hein? Então, ou seja, e fora a praça totalmente abandonada. Tá certo. Obrigado, vereador Edmilson. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Boa noite. Obrigado pelo convite. Produção, rápido intervalo.